Oi, Vera, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá em Juqueí ainda, Vera? Ai, que delícia. Sam Produtos, boa noite. Oi, Maria Neide, boa noite. Que delícia. Ah, vai ficando, né? Difícil voltar. Você não tá perdendo nada aqui. Quem é Sam Produtos Naturais? Boa noite. Oi, Darlene, boa noite. Boa noite com gratidão, Maria Neide. Oi, Flavinha, boa noite. Muito boa noite para todos. Vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos, né? Vamos ver se tem mais alguém para chegar. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tudo bem? Sem falhas, sem cortes, como está? Bom, hoje então contaremos uma história, né? E claro que eu. Ah, tá com cortes? Ah, puxa vida, Flavinha. Não, é pra Darlene que tá com cortes. Pra Flávia tá bem. Puxa, espero que melhore, hein? Pra gente poder dar início à nossa história de hoje. Bom, é, preparem-se então aconchegadamente, se enrole no edredom, se estique aí no sofá, na cama, no chão, aonde você gostar mais. E vamos para a nossa historinha de hoje. Uma história que logicamente, nos remeter à reflexão, né?
e muito aprendizado. Hoje nós vamos contar a história que é Um Elefante Chorão. Vamos lá? Era um entardecer de outono e o sol deixava aos poucos rastros de sua realeza. Na montanha de onde se avistava o vale, o piedoso Bonifácio se entusiasmava ao contemplar o espetáculo. Algumas crianças estavam por ali quando uma jovem, chorando muito, se lançou aos pés do ancião. Bonifácio, por que sou assim? Por que sou feia? Por que sou estranha? Por quê? Por quê? O bom ancião, que entendia de paixão não correspondida, olhou-a atentamente. A moça, ainda chorando, completou: É claro que ele não podia me amar mesmo. Eu sou gorda. Meu cabelo é liso demais. Meu nariz também não é bonito. E essas espinhas? Por que eu tenho de ter espinhas? Será que demora muito para eu morrer? Quem sabe, Mariana? Quem sabe quanto tempo falta? Eu queria morrer hoje, agora. As crianças assistiam à cena um pouco assustadas. Bonifácio começou a contar uma história, como se nada tivesse acontecendo. Na terra dos jatobás gigantes, os animais tinham permissão para falar, e os seus sentimentos eram facilmente compreendidos. Falavam, cantavam, dançavam, riam, choravam, andavam sempre em bandos. Sabiam que sozinhos seriam incapazes de viver, mesmo que conviver fosse uma difícil arte. Os jatobás eram senhores absolutos e altaneiros. Viam tudo o que aconteciam e comentavam entre si as agitações dos animais. Por essas terras vivia um pequeno elefante de nome Momô. Ele ficava quase sempre longe do seu grupo. Sozinho vivia resmungando. Era um pequeno elefante chorão. Sua única diversão era brincar com os sapos, porque eles pulavam de um modo divertido e faziam um barulho diferente de todos os outros animais. Eram doces quando falavam e tinham os olhos esbugalhados. Enfim, eram perfeitos, na visão do pequeno elefante. Os sapos tratavam muito bem o elefantezinho, mas tomavam cuidado para não serem amassados por ele quando pulavam. Momô pulava também e por isso eles tinham de sair correndo antes que a enorme pata redonda, sem querer, pisasse no lugar errado. Momô, mesmo sendo um bebê, era grande e muito desengonçado. Isso irritava seu irmão mais velho, Mumu. Mumu, que não tinha a menor paciência com ele e vivia lhe dizendo os maiores desaforos. Quando Mumu, o valentão, ameaçava, Momô chorava. Uma vez Momô foi com os sapos para o riacho, usando a tromba para beber. Sem perceber, aspirou com tanta força que sugou toda a água. E os sapos ficaram com sede. O pequeno elefante chorou muito por ter sido egoísta,
Mas os sapos sabiam que ele não tinha feito por mal. Ele era apenas atrapalhado. Mumu ficou sabendo o que acontecera e foi o primeiro a falar mal do irmão para todos os outros elefantes. Momô não gostava de ficar no bando de elefantes. Achava todo mundo grande demais. E ele não queria crescer, porque do tamanho que estava já era difícil brincar com seus amigos sapos, e chorava no seu canto, que dava até pena. A elefanta-mãe tinha morrido logo depois que Momô nascera. O elefante-pai viajava muito, e só quando estava por perto conseguia aliviar a solidão do filhotinho. Mumu achava que ele era enjoado. Até que um dia Lila, uma sapinha nova, chegou ao reino dos jatobás. Tinha se perdido da família, dos amigos. Indefesa, parecia assustada, sem saber onde estava. Deu de cara com Momô e ficou surpresa com o tamanho dele, porque para ela, mesmo ele sendo um filhote, era um bicho enorme. Mas ele a olhou com tanta doçura e lhe deu um sorriso tão grande e tão generoso que ela logo se sentiu amada. E quando o amor entra na história, tudo fica diferente, disse Bonifácio, fazendo uma pausa na história que estava contando. Fica pior, muito pior, resmungou Mariana. Quando o amor entra na história, tudo fica pior. O pequeno elefante quis saber logo o nome da sapinha, de onde viera, sua história, enfim, tudo sobre ela. Passaram a conversar muito, dividindo opiniões sobre as coisas. Passeavam pelos campos floridos, sentavam-se lado a lado para ver o luar sobre a lagoa, cantavam. Tornaram-se companheiros inseparáveis. Momô fazia de tudo para agradá-la, colhia pequenas flores para enfeitá-la, rolava nos campos verdejantes para impressioná-la. Lila ria de todas as suas estripulias e gostava quando ele lhe dava banho com sua tromba. Os outros sapinhos também se deliciavam com a nova companheira. Lila era de fato uma sapinha encantadora. Momô apaixonou-se de verdade. Mas os jatobás, que sabiam de tudo, já prenunciavam dias de dor. Nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, sussurrou Mariana. E por que não? Perguntou Bonifácio. Porque não pode haver amor entre um elefante e uma sapinha. E só há um tipo de amor? É que ele já sofria antes por ser como era, um elefante atrapalhado. Agora está iludindo-se, achando que a sapinha vai fazê-lo feliz. É claro que não vai. Bonifácio lançou para a jovem um olhar de compreensão. Sabia que ela falava dela mesma. Então continuou a história. No reino dos jatobás nunca ninguém havia visto elefantinho feliz daquele jeito. Cantarolava por toda parte, esquecia-se do peso e da esquisitice, pulava com os sapos e nem se importava ao vê-los correndo, com medo de suas patas enormes, e fugia do irmão para não ter de contar que a paixão tinha tomado conta dele. Mas, depois dos dias claros de outono, vieram as noites geladas do inverno.
E a família da sapinha perdida, após muita procura, conseguiu encontrá-la. O pequeno elefante sentiu uma grande felicidade ao conhecer o pai de Lila, um sapão verde muito esborrachado e bonachão, de olhar tranquilo e grande sabedoria. Aproveitando-se de um momento em que estavam ele e o sapo pai sozinhos, confessou o seu amor pela linda sapinha e pediu que lhe fosse permitido cuidar dela para sempre. Afinal, ambos estavam vivendo, ele pensava, uma linda história de amor. Por isso, Momô pediu ao pai de Lila que desse a bênção para que eles ficassem juntos para sempre, cuidando um do outro. O pai de Lila ouviu tudo com muita atenção e foi falar com a filha. A sapinha estranhou o pedido de Momô, porque para ela os dois eram apenas amigos, que gostavam das mesmas coisas. E ele, ora, ele era um elefante. Ela jamais teria algo com um elefante. Além do que, seu namorado estava no grupo do qual ela havia se perdido. E agora estavam juntos de novo. Era Lelé, um sapo meio feioso, mas enfim, gosto é gosto. O sapo pai, embora entendesse a expectativa do elefante e apesar de ter sentido por ele uma grande simpatia, reuniu seu grupo e partiu, levando com ele a linda sapinha. O riso virou dor. A alegria contagiante foi transformada em lágrimas e a tristeza que tinha ido embora resolveu voltar. Um dia, Mumu viu o irmão chorando e deu-lhe uma surra. Macho não chora, gritou a plenos pulmões. Com dor no corpo e no coração, Momô ficou deitado sozinho, até que o elefante pai, que pouco sabia da história, colocou-o no colo e o embalou, querendo entender o motivo da sua dor. É por amor, disse Momô. Então chore mesmo, meu filhotinho. Chorar por alguém é lindo, porque mostra que você tem sentimentos. Saiba que amanhã será um novo dia e, quem sabe, outro amor aparecerá por aí. Chorou também e continuou a falar com o filho. Só não deixe de amar a você mesmo, senão será de dor em dor a sua história. A felicidade está aí dentro de você. Momô gostava de ficar ouvindo as coisas lindas que o pai dizia, que acalmavam as feridas como o bálsamo do amor. Abraçado ao pai, chorou quase um rio inteiro. Foi um momento emocionante, que fez chorar todos os sapinhos amigos de Momô, que assistiam à cena. Ficaram comovidos por aquela demonstração bonita de devoção paterna e de amor filial. Mariana suspirou, com os olhos marejados, e comentou com certo desalento. Pois é assim mesmo. A gente ama alguém, depois tem uma decepção, sofre muito, e o que resta? A história ainda não acabou, preveniu Bonifácio. O pequeno elefante procurou seguir a vida. Passou por diversas fases, por diferentes fases. Ora estava bem, ora estava triste, fez regime porque queria diminuir de tamanho para poder se esconder, como fazem os bichinhos menores. Depois quis crescer logo, porque assim envelheceria depressa e acabaria o seu sofrimento. A vida foi indo assim, cheia de altos e baixos, até que um dia houve uma tempestade no reino dos Jatobás. Em meio a raios,
trovões e águas. Poderosas, Momô tentava chegar perto do pai. Foi avançando com dificuldade. A torrente caudalosa quase o derrubou. Ele teve medo. Mas era um animal grande, pesado, por isso conseguiu se livrar. Estava saindo da água quando ouviu gritos de desespero. Arrepiou-se ao ouvir a voz que chamava por socorro. Era Lila, a sapinha linda, que ia rolando corredeira abaixo. Com ela iam sendo arrastados vários outros sapos do grupo do simpático sapão verde. Momô voltou a entrar na água valentemente. O vento fustigava seu rosto com tanta força que ele mal conseguia ficar com os olhos abertos. Ao mesmo tempo, a enxurrada arrastava galhos de árvores que arranhavam sua pele, impedindo-o de caminhar direito. Mas ele não desistiu, avançou, usando toda a força que tinha. Foi um esforço enorme, mas, afinal, conseguiu chegar até onde estava a querida sapinha. Conseguiu estender a tromba na direção dela. Lila a escalou com cuidado e aninhou-se no focinho dele, segura e confiante. Momô sorria de orgulho. Com Lila salva, continuou a tarefa de resgatar os outros sapos do grupo. Conseguiu colocar todos nas suas costas, onde eles se agarraram com toda a força. Quando estavam saindo da água, a sapinha pediu que salvassem também o namorado Lelé, que ia rolando na correnteza. Pediu, temendo que Momô deixasse os ciúmes falar mais alto. Quisesse se vingar e deixar o rival morrer afogado. Mas ela nem precisava ter medo. Momô era um elefante correto, de bom coração. Ele já estava aprendendo que há muitas formas de amor, e por isso salvou Lelé, que foi fazer companhia aos outros sapinhos. Todos começaram a pular de alegria nas costas de Momô, a ponto de fazê-los sentir cócegas, e gritavam agradecimentos ao corajoso amigo. O velho Jatobá, que já vivera muito e já vira muita coisa, derramou lágrimas comovidas quando o pequeno elefante carinhosamente fez deslizar o novo casal pela tromba até o chão da floresta. Tinha se sentido útil, estava mais leve e caminhava como que flutuando, com as patas protegidas por algo que só ele sentia. Eram as meias invisíveis. Ele estava feliz. E ele depois encontrou alguém que o amasse de verdade. E ele encontrou alguém que o amasse de verdade? Perguntou Mariana, tentando conter a emoção que tomava conta dela e virando o rosto para que Bonifácio não percebesse uma lágrima que teimava em cair. Talvez. Mas ninguém vive sem amor. O Senhor mesmo nos disse que o amor é a essência da vida, que o amor é a revelação cotidiana da nossa alma. Certamente. E então, indagou inquieta a jovem, então depende de você. Depende de mim? Sim, de você e do tempo. De você e do tempo. Apenas de você
e do tempo. E então Mariana olhou para Bonifácio e compreendeu a história. O que Bonifácio quis dizer com essa história foi para que Mariana percebesse que o amor está em todo lugar e que, de repente, a gente pode, muitas vezes, reclamar por uma dor sofrida pelo nosso amor perdido, ou amor que se foi, ou amor que não aconteceu ainda, e a gente pode chorar, reclamar, resmungar, mas como Mariana percebeu, quando nós amamos de verdade, nós conseguimos ultrapassar barreiras, barreiras sem fim, barreiras aonde até existe a própria dor. Então Bonifácio, com sua resposta simples, porém bastante profunda para Mariana, disse: depende de você, do tempo e do amor. Então, quando nós entendemos que muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, onde nós não vislumbramos uma saída, verdade? Então nós sofremos por não encontrarmos uma saída para aquela dor que nós estamos sentindo. Porque quando nós estamos sentindo aquela dor, nós não conseguimos olhar para outra coisa que não seja a dor. Então nós não conseguimos uma saída, nós não conseguimos uma resposta, nós não conseguimos uma mudança, uma transformação. Mas, quando nós tiramos o olhar da dor, da reclamação e do sofrimento, nós podemos, de repente, encontrar a saída, a resposta, o amor que tanto procuramos. Então, no reino dos Jatobás, todos compreenderam que, seja lá o que for que acontecer, só depende de cada um de nós. Linda história, né? Linda história. E eu pergunto assim, quantos elefantes chorões que não tem por aí, que pode nos ensinar muita coisa nesta vida? E quantas Marianas que tem nesta vida, sofrendo e sempre olhando para o mesmo ponto. Então, como depende de nós, vamos fazer o que é melhor para cada um de nós. Então pense, coloque essa história na situação que é mais difícil para você. Coloque essa história na situação onde você pensa e não consegue chegar a uma conclusão. Ou que você, por estar tão dolorosa, tão dolorida, você não consegue vislumbrar uma saída, né? Seja lá qual for a sua situação, o seu momento, seja lá quem for você, saiba apenas de uma coisa: tudo e qualquer coisa só depende de nós. Uma linda noite, uma noite de paz, de harmonia, uma noite de reflexão. Levem para a cama esses pensamentos e reflitam bastante e tente encaixá-los na vida de vocês. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.